Boa noite a todos. É uma alegria receber os nossos amigos, companheiros de todos os dias, de todos os domingos. E hoje a gente tem a grata alegria de receber um companheiro, Fábio Dionisi, fazer a apresentação dele. Mas que essa noite seja para todos nós uma noite muito produtiva, que a gente possa aprender bastante com o que vai ser explanado e que todos possam aproveitar bastante. Gostaria de agradecer a presença de todos e vamos dar início, então, à apresentação do nosso palestrante da noite. É uma breve apresentação, porque é muito mais do que isso. Fábio Dionisi nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1955. Formado em engenharia química, é mestre pela USP. Empresário, atua na área editorial espírita, onde é sócio fundador da editora Dionisi. Responsável pela Folha Espírita Caibai-Schutel, na Lide Espírita, é escritor, articulista, orador, jornalista, palestrante e professor. Atualmente é responsável pelo Centro Espírita Recanto de Luz Irmã Sheila, na cidade de Ribeirão Pires, São Paulo. Você vai falar sobre o suicídio? Ok. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos para que a gente possa orar. Unindo os nossos corações, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje, buscando através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, trilhar um norte para a nossa caminhada, um norte seguro, porque Jesus é o nosso Mestre e o nosso guia. Agradecemos, Senhor, por esta casa que nos recebe, por esse ambiente de luz, por todas as bênçãos que já são derramadas sobre todos nós, desde o momento em que os nossos corações decidiram sair dos nossos lares e vir até aqui. Que o nosso amigo Fábio possa ser bastante inspirado na sua explanação, trazendo ao nosso coração e ao nosso conhecimento todas as informações necessárias para que possamos fortalecer a fé e a esperança nos nossos corações em dias em que nos deparamos com tantas atribulações, com algumas dificuldades, mas que também possamos valorizar todos os momentos felizes, todos os momentos em que nós vencemos as dificuldades e vencemos a nós mesmos. Que a paz do nosso Mestre Jesus encontre os nossos corações e que nele permaneça. Assim seja. Muito obrigado. Vocês estão ouvindo aí atrás? Que azar, hein? Eu queria agradecer. Tem um lugar aqui também. Tem um lugar aqui. Dois. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema em que a espiritualidade pediu que eu falasse a respeito, né? A gente tem percebido, não pelo noticiário, porque a mídia não fala muito sobre isso. A verdade é que não estão sendo notificados informações a respeito da gravidade do que está acontecendo no país e no mundo.
né? É um tabu, existem mitos envolvidos e, consequentemente, nós acabamos não tendo informação. E nós sabemos, né, a área médica pode confirmar que a gente só faz prevenção com informação, certo, Gil? Não é verdade? É desse jeito. Mas tem que ter responsabilidade na forma como você faz. Tanto que o próprio Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde soltaram um manual para a mídia, como se fala a respeito de suicídio. O que se pode falar e o que não deve ser falado. Eu já estava percebendo no Recanto de Luz Irmã Sheila que estava recrudescendo esse problema dentro do próprio recanto, né? Há 2 anos atrás, nós tivemos 2 episódios. Alguns anos atrás, nós tivemos um episódio de um suicídio num espírito. Mas há 2 anos atrás, nós tivemos atendimento de 2 meninas, 2 moças, que desencarnaram através do suicídio em nossas reuniões de esclarecimento e de encaminhamento. Esclarecimento, desobsessão, encaminhamento. Eu não gosto da palavra desobsessão, porque nem todo caso é desobsessão, né? Muitas vezes é encaminhamento de um espírito que simplesmente desencarnou e não sabe que está desencarnado. E 2 anos atrás, propositalmente, hoje eu sei que foi proposital, a espiritualidade trouxe 2 moças, uma e depois a seguinte, e eu fui o dialogador numa sexta-feira de tratamento. Na primeira situação, ela já estava em condições de ser atendida, ela já estava sendo atendida no hospital espiritual que nós temos no Recanto de Luz, e também ela já estava em condições de conversar. E eu percebi pela idade que era muito jovem, que devia estar na faixa da adolescência. E eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, perguntar que idade ela tinha quando isso aconteceu. E ela me respondeu que tinha 17 anos. E eu perguntei por quê, né? Comecei a dialogar. Eu não estava preocupado em si em encaminhar, porque ela já estava encaminhada, ela já estava sendo atendida. Eles trouxeram para que eu conversasse, né? E provavelmente para o meu aprendizado, ou para a minha conscientização. E eu perguntei qual foi o motivo, né? Ela falou, não, a vida não tinha sentido para mim. Ela respondeu dessa forma, eu não tinha mais sentido de viver. Eu perguntei, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? A gente fica imaginando o pior, né? A verdade é essa. Acontece, a gente fica imaginando o pior. Não, ela falou, meus pais são de São Paulo, e os 2 são médicos. Eu tinha uma condição boa de vida, recebia tudo o que eu precisava, estudava numa escola muito boa, né? E nunca aconteceu, mas eu percebia que ninguém dava atenção para mim, que eu não era importante, que não fazia diferença eu existir. E durante a conversa, ela passou a me chamar de tio. Eu achei curioso, né? E eu entendo por quê. Porque alguém estava ouvindo, porque ela não tinha com quem se comunicar. E isso era um dos motivos desse vazio que ela sentia. E ela falou assim, sabe, tio, eu nunca recebi um carinho, nem um cafuné. Os pais não fizeram nada de errado no sentido de abuso, maus tratos, ou destruir psicologicamente de uma forma agressiva. Destruíram de outra forma, mas não desse jeito. E a hora que ela se despediu, ela falou, já estão me chamando para acompanhar a pessoa que a trouxe. Ela disse, sabe, tio, pelo menos agora eles pensam em mim. Aquilo realmente me derrubou. Eu não costumo me abalar nos tratamentos, mas aquilo me abalou um bocado, né? Você imagina como eles devem estar pensando agora. E como os resultados do que aconteceu. Porque mesmo que ela tivesse, e ela tinha atenuantes, tanto que ela foi recebida e ela acabou sendo tratada, ela vai sofrer consequências por aquilo que ela fez, né? Na próxima reencarnação, sabemos que ela vai trazer mazelas decorrentes do ato, dependendo da forma como isso aconteceu, que eu não perguntei. Não quis saber
como foi que isso se deu. E também não diria, porque o manual diz para você jamais falar em métodos. E logo em seguida, eles trouxeram uma outra moça. E eu achei que era um pouquinho mais nova, mas eu não perguntei a idade. Eu falei, mas por quê, né? Chegou ao ponto de isso aconteceu. Aconteceu alguma coisa com você? Alguma coisa muito ruim? Sei lá, alguma coisa desse tipo? Ela falou, não, eu fiz isso para castigar meus pais. Eu falei, mas por que castigar seus pais? O que eles fizeram para você? Aí eles não tinham... Eu não valia nada para eles. Nunca me falaram nada, nunca trataram mal, mas eu percebia que eles não tinham... que eu não tinha nenhum valor para eles. E eu quis castigar. Obviamente que depois ela se arrependeu do que fez. Mas você vê o que está por detrás disso. Em abril, aí nós tivemos alguns episódios com as famílias atendidas, pessoas, principalmente com jovens, que se automutilavam. Né? Muito para quem é professora de escola pública, talvez até nas privadas hoje, nas escolas privadas, vê jovens que se automutilam. E antigamente eles escondiam, a manga ficava até aqui. Agora eles abrem para mostrar. Para mim são sinais de pedido de socorro. Pedido de socorro. Como não existe em boa parte das famílias a comunicação, eles não sabem nem verbalizar o problema. E fazem através de uma forma indireta essa verbalização, para que alguém perceba, são pedidos de socorro. Mesmo porque a Organização Mundial da Saúde, através dos seus estudos e pesquisas, eles trabalham muito nesse sentido, sabem que a maioria dos suicidas e dos que tentam suicídio não querem morrer. É um mito e é um erro achar que o suicida quer morrer. A dor é tão grande para ele, o problema é tão enorme que ele não aguenta essa dor. E ele vê o único caminho, não há mais solução, o único caminho é esse. Não tem outro caminho. Que são 3 aspectos psicológicos que foram identificados pela Organização Mundial da Saúde. O primeiro aspecto é a ambivalência. Eu quero me matar, mas eu não quero morrer. É uma característica de quem tenta. E o segundo aspecto é a impulsividade. Tanto que se constata para aqueles que ainda sobrevivem, a esmagadora maioria diz que não queria realmente se matar. Mas naquele momento foi mais forte. Algo levou a acontecer isso. Né? E o terceiro aspecto, né, está ligado ao que eu acabei de comentar. Então, em função disso, a gente começou a perceber jovens das famílias em tratamento, a gente começou a perceber dos próprios tarefeiros, voluntários, que eles traziam nas conversas de corredor, que um primo, ou uma prima, um sobrinho. Né? E, finalmente, em abril desse ano, numa reunião de sexta-feira, uma reunião de esclarecimento, desobsessão e encaminhamento, o nosso orientador espiritual me sugeriu que eu escrevesse e incluísse esse tema nas palestras. E, em função disso, eu comecei realmente a escrever. Para vocês verem a gravidade, vocês devem conhecer a Revista Internacional de Espiritismo, a RIE. Ela é muito conhecida, tem mais de 100 anos de existência agora, né? E eles têm muitos articulistas, muita gente escreve e publica através dessa revista, eu sou um deles, e em 6 meses foram publicados 4 artigos meus sobre suicídio. Na última vez que eu estive lá, que foi em outubro, nós estivemos lá, eu e a Cris, nós conversamos com o Belvedere, que é o responsável pela revista, é um diretor de publicação, e ele me pediu para que eu lançasse um artigo específico agora em dezembro. E eu falei para ele, mas eu já escrevi 3, você já publicou 3. Nós precisamos publicar mais um.
Eu enviei e eles vão publicar agora em dezembro. Para você ver como é crítica a situação e como eles já enxergam essa necessidade. E saiu um livro, que é O Suicídio Precisamos Falar a Respeito, que é de inspiração realmente do nosso André Trigueiro, porque ele que tem a bandeira da divulgação da informação, né? Foi ele que começou a falar sobre isso, e eu acabei também escrevendo um livro, o nome saiu, de certa forma, como uma homenagem ao trabalho que ele realiza e realizou ao longo de todos esses anos. Curiosamente, nós corremos para a publicação, porque isso foi em abril, e o livro foi publicado em agosto. Eu nunca tinha feito isso. Normalmente, meus livros são 3 anos de trabalho, de pesquisa, escrever, revisão. Nós até chegamos a nos isolar durante uns 10 dias para poder fazer a revisão e publicar. E, curiosamente, o lançamento foi feito aonde? Em Natal. Exatamente naquele período em que a mídia estava falando bastante daquela ponte, né? E, curiosamente, foi lá. E teve uma série de outros fatores que foram interessantes para você ver como a espiritualidade está preocupada. Quando eu falo sobre o assunto é muito pior do que a gente imagina, eu vou falar um pouquinho de estatística. Eu vou falar da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, e como eles mesmos dizem que nós estamos enxergando apenas a ponta do iceberg. Apenas a ponta do iceberg. A organização recolhe periodicamente informações estatísticas de tentativas de suicídio e assim por diante, faixa etária, gênero, escolaridade, se trabalha, se não trabalha, né? Periodicamente pelo planeta todo. Pelo planeta todo. E nem todo mundo, obviamente, está preparado para fornecer esses dados. Para vocês terem uma ideia, metade do planeta não tem estatística a respeito de suicídio. 25% eles fazem por amostragem. E os outros 25% têm uma certa estrutura, mas esses 25% dizem, o Brasil é um deles, que nós temos uma subnotificação muito grande por uma série de motivos. Então, mesmo esses 25%, e são os números que eu vou apresentar como se fossem globais. Na verdade, é 1/4 do que está acontecendo. Só pelos números já é 1/4 do que está acontecendo. Mesmo esses países dizem que há uma subnotificação muito grande. No ano de 2012, é um snapshot, ou seja, é uma fotografia, morreram, desencarnaram 804 mil pessoas por suicídio. Foram 20 vezes mais os que tentaram. Então foram 16 milhões de pessoas no planeta que tentaram suicídio naquele ano. Essa é a média daquela época, é o que estava se constatando naquela época. Mas pelas curvas de tendência, a Organização Mundial já sabe que no ano de 2030, e nós estamos muito próximos de 2030, será o dobro. Nós estaremos falando em 32 milhões e estaremos falando de 1.600.000 notificações. Notificações. Para vocês terem uma ideia, na faixa etária dos jovens de 15 a 29 anos, no planeta é a segunda causa mortes. Só perde para mortes em acidentes de trânsito. O Brasil não fica atrás. É a terceira causa mortes, nessa faixa etária, entre 15 a 29. Só perde para violência, que nós somos o concurso. Acho que a gente só perde para a Síria. Só para a Síria, né? E lá tem uma guerra acontecendo. E perdemos, obviamente, eles também perdem para acidentes de trânsito, que nós também detemos. Talvez a segunda maior taxa, acho que só os Estados Unidos que tem uma taxa maior que a nossa, embora tenha melhorado muito no Brasil, mas ainda é muito alta. Nós estamos falando de jovens. E quando você considera
que isso aconteceu numa geração e multiplica pela idade de uma geração, pelo tempo de duração de uma geração, você pega esse valor e multiplica por 70. Esse é o número de pessoas que, na verdade, numa geração, estarão desencarnando por causa do suicídio, por motivos N. E a própria organização fez estudos dos motivos, eu vou compartilhar alguns com vocês, mas eles falam, nós nunca podemos ser simplistas. Não existe uma única causa. Existe sim um fator gatilho, que foi muito forte, mas um fator gatilho, mas que se somaram uma série de fatores, uma série de acontecimentos, e na hora do gatilho, isso acumula e detona, né? É aquela gotinha d'água. É uma gota muito expressiva. Bom, vamos falar ainda um pouco mais de estatística. Quais são, na realidade, as faixas etárias em que a organização, a OMS, eu vou falar OMS para não ficar falando o nome todo, né? E o Ministério, também para não ficar falando do Ministério de Saúde, estão mais preocupados. E hoje, aliás, já faz tempo, isso é problema de saúde pública. Hoje é problema de saúde pública. E eu vou explicar depois por que foi incluído como um problema de saúde pública. No Ministério da Saúde, existe um boletim epidemiológico a respeito das tentativas de suicídios. Boletim epidemiológico, ou seja, é considerado uma epidemia. É um problema de saúde pública e é uma epidemia. As faixas etárias mais preocupantes são exatamente as dos jovens. Isso inclui infância, adolescência e a juventude, que vai, de acordo com a classificação, até os 29 anos. De acordo com o Estatuto da Criança, a criança ela é classificada até os 12 anos de idade. O adolescente é dos 12 aos 18 e o jovem é aquela faixa que vai até os 29. Eles não incluem a faixa dos jovens como jovens, mas eu sei que depois da adolescência que seriam os jovens. A infância, nas estatísticas do Ministério, tem crianças de 5 anos se suicidando no Brasil. Na faixa de 5 a 12 anos, de 5 a 12 anos, está crescendo o suicídio no Brasil 3 vezes mais rápido do que a própria média brasileira. A média no Brasil é 20% ao ano de aumento. E nós temos 65% de aumento a cada 5 anos, né? Essa taxa é a cada 5 anos, nessa faixa etária. Na faixa que está entre 12 e 18, é o dobro, é 40%. 10 anos. Nas estatísticas começa com 5. Mas por que começa com 5? A estatística. Isso é notificação. Mas, antes de eu falar sobre a notificação, eu queria falar mais um pouquinho sobre estatística. Idoso é o concurso. A taxa de mortalidade pela população da faixa etária, a cada 100 mil pessoas, a taxa mais alta é do idoso, mundialmente falando. Acima de 70 anos de idade, o homem idoso é o que mais se suicida. E eles são muito mais eficientes nisso. A cada 4 tentativas, 1 consegue. O homem, a taxa mundial está numa faixa muito alta, semelhante a aqueles grupos minoritários que são discriminados nesse planeta. Isso não é diferente no Brasil, mas é um pouquinho pior. Essa taxa mais elevada ocorre dos 60 em diante. E é equiparada à das taxas dos indígenas. Os indígenas são os que têm maior taxa de mortalidade por suicídio. E principalmente o homem e o jovem. Por quê? Ele não é índio e não é branco. Ele não é aceito na tribo e não é aceito entre nós civilizados brancos.
então, que está na faixa dos 25%, 25 por 100 mil, e o dos homens idosos acima de 60, 17. Então, a situação é grave por causa também da subnotificação. Esses números já são estarrecedores. Agora, quando a gente sabe que o próprio Ministério e a OMS acham que isso é apenas a ponta do iceberg, por quê? Porque existem tabus, existem estigmas, existem questões religiosas, existem questões de preparo de você fazer estatística a esse respeito, que torna o sistema complicado de você ter dados bons, mesmo no Brasil. E o Brasil está fazendo um trabalho muito bonito com relação a essa parte de estatísticas, de divulgação entre a classe, né, a classe de saúde, para tentar ajudar. A primeira motivo, dentro da família, é complicado se falar sobre suicídio e é complicado falar que um parente se suicidou. Existe o estigma natural, mesmo porque há um problema religioso. Deus abomina isso. É a pior coisa que você pode fazer contra Deus. É assim que eles pensam, mas é assim. Existem também, dentro do catolicismo, o problema das exéquias, as cerimônias. Existem 2 cânones do Código Canônico da Igreja Católica, o 1183 e 1185, que proíbem as exéquias, a não ser só a família, dentro da igreja ou numa capela, e mais ninguém. No judaísmo, se proíbe o enterro em solo do cemitério judaico. Existem solos específicos para isso. Então já existe o estigma. O que é que as pessoas vão dizer? Também a questão, foi um filho. Eu falhei. Perante os outros, eu é que falhei. Perante os outros, quem cometeu o suicídio é um fraco. Ele vai ser estigmatizado. Existem questões que são até mais complicadas. Seguro médico. Você entra com a pessoa agonizante, você não vai falar. Você corre o risco de não ser reembolsado. No momento que provavelmente está indo para uma UTI, está indo para um tratamento extremamente caro e vai ficar sem o reembolso médico. É o que você pensa. Não quer dizer que todos os planos médicos fazem isso, mesmo porque eu não fiquei pesquisando isso. Mas é o que o Ministério fala. Segundo, plano de seguro. Você já passou por uma desgraça enorme e corre o risco de ficar sem o prêmio de seguro. Muita gente não notifica por isso. Nem todo hospital está preparado para identificar a causa. E nem todo médico é desejoso de identificar a causa. Porque existe também o respeito à família. Se pergunta à família. E por isso que a subnotificação é muito elevada. Então o problema é muito maior. Agora tem algumas coisas que são interessantes dos estudos, já não vou falar mais de estatística, mas eu queria dividir com vocês. Por que estamos falando aqui dentro? O que é que uma instituição espírita tem a ver com suicídio? Eu já tive uma casa que cancelou a minha palestra sobre suicídio, porque isso não é assunto do espiritismo, ou da doutrina, ou de uma instituição espírita. Eu concordo que ela tem que verificar o que eu vou dizer, porque eu posso ser muito perigoso dependendo do que eu falar. Concordo com isso. Mas a gente não falar sobre isso, além de não fazer prevenção, nós estamos indo contra o princípio número 1, que é amar o próximo como a si mesmo. Jesus deixou isso muito claro. E quando ele falou que amar o próximo como a si mesmo é fazer aos outros o que gostarias que vos fizessem, eu garanto que numa situação em que a gente está pensando no suicídio, a gente gostaria que alguém provasse para nós que isso não é o caminho. Então, só pelo fato de sermos cristãos, nem espíritas, só pelo fato de sermos cristãos, nós temos a obrigação moral,
perante a nossa consciência de fazer alguma coisa. Depois, o que fazer, vocês vão ver que a própria Organização Mundial vai nos ajudar a entender. E também, o que a instituição pode fazer? A instituição está na vanguarda da ajuda a se evitar o suicídio. A instituição espírita está na vanguarda pelos instrumentos que ela tem, que ninguém tem. Ela não é que vai resolver o problema, mas ela faz parte desse arsenal que pode ajudar a evitar muitos suicídios. E nós vamos ver por quê. A organização, a OMS, ela fez vários estudos ao longo desses anos todos, né? E eu vou começar com um estudo de um psiquiatra brasileiro, que é líder de um grupo na OMS. Ele chama-se José Bertolotti. Ele e uma colega dele, que é Alexandra Flashman, fizeram um estudo de 15.629 casos de pessoas que se auto-extinguiram, se auto-exterminaram. E chegaram a conclusões muito importantes para todos nós. 10% dessas pessoas, eles disseram, isso não é simples, não podemos ser simplistas, mas o gatilho final, o que mais preponderou a tomada do ato, o ato em si, foi 90% dos casos que eles estudaram tinha associado, e foi o fator principal, uma psicopatologia diagnosticável e tratável. Psicopatologia é uma palavra bonita para transtornos de ordem mental. Mas quando a gente fala transtorno de ordem mental, fala, mas é doido. Não. Quem é depressivo, tem depressão, não é depressão, quem tem depressão tem um transtorno de ordem mental, que é chamado transtorno do humor. Né? Quem tem toque tem um transtorno mental. Quem é compulsivo ou obsessivo tem um transtorno de ordem mental. Quem é narcisista tem. Quem é antissocial, que é um transtorno de personalidade, que a pessoa não quer convívio com os outros, se isola, também é um transtorno, também é uma psicopatologia. Então, 90%, a esquizofrenia também e ela é muito grave, mas 90% eram diagnosticáveis e tratáveis. A partir desse momento, nós chegamos a uma conclusão simples, é matemático. Quanta gente poderia ter sido salva se tivesse sido diagnosticado e bem tratado? Porque não adianta só tratar, tem que tratar bem. E nós temos um problema muito sério na questão dos tratamentos. Né? Assim como tem bons engenheiros, engenheiros que se preparam, engenheiros que são estudiosos, engenheiros que são responsáveis, engenheiros que são compromissados, nós temos também o contrário. Por isso que as pontes caem, por isso que acontece uma série de coisas. Isso acontece na classe médica também, na classe psiquiátrica. E dos psicólogos também. Né? Tanto que a gente sabe que é muito importante a seleção do psiquiatra correto. E é muito importante a identificação do remédio correto e da dosagem correta. Isso pode levar meses. Tem muitos casos em que o próprio psiquiatra, por melhor formação que tenha, não consegue acertar corretamente o ponto. Né? E eu vou explicar por que isso é importante. Porque associado a essas psicopatologias é muito comum ter um problema de bioquímica cerebral. Produção de hormônio fica desequilibrada em muitos casos, e a velocidade dos neurotransmissores decai muito e fica a pessoa prostrada. Isso é químico, é bioquímico. Já existe naturalmente, por exemplo, na depressão, os fatores que são internos, psicológicos, que fazem com que a pessoa ela esteja desestimulada para a vida. Mas você tem a bioquímica que atrapalha muito mais.
Então é necessário um tratamento psiquiátrico com um bom psiquiatra, com um bom remédio, uma boa dosagem, para restabelecer a bioquímica, para que você volte a ter uma qualidade de vida. Isso não resolve o problema, mas faz com que você restabeleça um certo equilíbrio para você fazer os enfrentamentos que você necessita. Os outros 10% dessa população foi fria e meticulosamente planejado, ou fria e rapidamente executado, por fatores diversos. Eles não identificam os fatores, mas nós podemos identificar fatores como a própria obsessão. Podemos identificar fatores filosóficos. A pessoa que se mata porque para ela não faz sentido nenhum. Para ela a vida não é um ateu, uma pessoa que absolutamente não tem nenhuma crença, faz até porque é bonito. Tem casos que até porque é bonito. Eu vou morrer suicidando, mostrar minha coragem. Obviamente, não estou tratando das questões de obsessão. Por quê? Porque os psiquiatras não são espíritas, embora a obsessão espiritual, hoje, faz parte classificação, tem um CID. Tem um CID. Eu não vou lembrar de cabeça o CID, mas é 10 ponto alguma coisa, Ângelo. Não sei se você lembra. É 10 ponto alguma coisa. 10 é por causa da revisão do CID. 10 é da 10ª revisão. Mas eu não lembro. 10.7, eles estão me cantando. 10.7 é alguma coisa. Mas não me cantaram o terceiro número. Não me cantaram. Então, até a obsessão espiritual é considerada, mas ele não entrou nos estudos. Fatores de risco. Aliás, eu vou falar dos mitos antes, porque nós estamos falando isso também agora. Existem 6 mitos que a OMS estudou, para ver se eram verdadeiros ou falsos. O último desses mitos eu vou usar em primeiro lugar, em que ele diz o seguinte: falar sobre suicídio pode encorajar a pessoa a se suicidar. Os estudos da OMS dizem que isso é falso. O que nós temos que fazer é falar com responsabilidade. Não enaltecer a personalidade da pessoa. Porque existe uma ressonância. Eu não sou nada. Eu não me considero nada. Eu não valho nada. Eu valho mais morto do que vivo. Pelo menos eu quero ser famoso tanto quanto o Robbie Williams, tanto quanto Marilyn Monroe, e assim por diante. Então não se pode enaltecer e muito menos colocar na primeira página dos jornais. E eles seguem isso razoavelmente à risca, porque em 2002 foi editado um manual, a OMS editou um manual de como a imprensa tem que tratar do assunto. E todos que eu tenho estado, presente, pelo menos meus colegas, ou nas entrevistas que de vez em quando eu faço na rádio e televisão, todos eles falam sobre isso. Mesmo aqui em São João da Boa Vista, o Guimarães, o Antônio Carlos Guimarães, lá da Rede União, da TV União, ele comentou sobre... Eu sei que ele é espírita, a Maria não sabe que ele é espírita, mas ele é espírita. Ele comentou desse manual. Então, é necessário, porque prevenção só se faz com informação. Segundo mito, a pessoa que é suicida quer se matar. Isso é um mito. Praticamente 90% das pessoas não querem morrer. Elas querem acabar com uma dor que não aguentam mais. E não vê como solução outro caminho. Um fator psicológico, que é o terceiro, que eu não nominei, eu falei da história de não ter o caminho, é a rigidez mental. E ocorre um processo de ideação fixa, ideia fixa. A pessoa entra num processo de ideia fixa e não sai dele. Ele não consegue encontrar outro caminho. Para ele só existe um caminho. Por isso que quando liga para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, é muito comum, os voluntários falam isso,
É muito comum ele perguntar, eu estou ligando porque eu quero que você me prove que eu não devo me matar. Duas coisas aí. Ele não está enxergando um outro caminho e ele está vendo isso como a única solução e está pedindo socorro, né? Ele está pedindo para a pessoa um socorro. O que é que o CVV faz? E todos nós podemos fazer. Ele entra num processo de empatia. Ele não fica falando, você não deve porque Deus não gosta, você vai para o inferno, ou vai para o vale dos suicidas e assim por diante, né? Ele não vai falar isso, eles não entram no espiritismo. Mas vocês não sabem, mas a CVV foi fundada por um grupo espírita. E um dos mentores da CVV foi o comandante Edgar Armon, um dos mentores. E a Ivone Pereira deu de bandeja que isso aconteceu, porque nos livros dela, ela comenta que no mundo espiritual estava se programando que um grupo aqui no Brasil fizesse o trabalho que eles estão fazendo. E foi através realmente de um grupo espírita. Eles falam para você, eu sei que está sendo muito difícil essa hora. Fale a respeito comigo. Compartilhe comigo essa dor que você está sentindo. Eles estão fazendo o que a maioria das pessoas não faz mais, dentro de casa ou fora de casa. Fazer com que a pessoa desabafe. Fazer com que a pessoa exponha o problema. Ela não dá solução, mas leva a pessoa a encontrar a sua solução. Porque ele não quer se matar mesmo, mas ele não está vendo o caminho. São centenas de milhares de pessoas que são salvas anualmente, porque a CVV atende mais de 1 milhão de pessoas por ano. São centenas de milhares de pessoas que são salvas porque a pessoa se dispõe a ouvir. E ela se dispõe a ouvir às 4 horas do voluntariado dela. Se não é suficiente, ela é substituída por outra pessoa. Não existe limite no 188. Você ligou, ninguém vai pedir para você desligar o telefone. E eles não vão te explicar que Deus não gosta, que você não vai ser enterrado. Eles vão fazer com que você desabafe. Porque ninguém mais ouve ninguém. Eles colocam o ouvido. Nós podemos colocar o ouvido. Na orientação espiritual, por exemplo, que você me perguntava, qualquer um pode colocar o ouvido, né? Qualquer um pode colocar os ouvidos disponíveis. Outro fator que é um mito e que a gente tem que ficar preocupado. O suicida, ele não dá aviso do suicídio. Ele se mata e de repente você fala, não é possível. Eu não sabia, não é possível. Não vi. Não. Na maioria das vezes existe o aviso. Vou dar um exemplo, não é o exemplo da OMS, mas é só juntar 2 mais 2. Se 90% tem atrelado a uma psicopatologia, você não enxerga que tem uma psicopatologia? O José Luiz Condotta, que é um psiquiatra espírita, que escreveu um livro que todo mundo deveria ler sobre ansiedade, pânico e depressão. Esse livro chama-se exatamente desse jeito, e ele foi editado e continua sendo publicado pelo Clarim, lá de Matão. O José Luiz Condotta desencarnou em 2015 de câncer. Ele era amigo nosso, nos encontrávamos com muita frequência, e ele me ajudou a escrever o capítulo sobre depressão nesse livro. Foi a primeira vez que eu tive a certeza de estar sendo ajudado por alguém, e foi ele, desencarnado. Como a gente se conhecia, eu acho que ele quis dar uma ajuda, né? O que o engenheiro está fazendo aqui para falar em depressão, né? E ele disse o seguinte, que a ansiedade, o pânico, estado depressivo e depressão, eles têm uma característica comum. Tudo é tristeza à base. Nós podemos simplificadamente dizer que a depressão é uma tristeza extremamente prolongada e extremamente profunda. E temos vários estágios. Nós temos a tristeza propriamente dita, que não é depressão. E todos nós passamos por isso. Existem estados depressivos
que todos nós passamos e são muito bons para a nossa evolução espiritual, para nosso desenvolvimento da nossa psique. Você perde um parente querido. É bom o período de luto, mas ele tem que ser temporário. Você tem que superá-lo. Você tem que encontrar as forças, as razões, né? Elaborar para você sair disso. O ninho vazio. O filhote casa e sai de casa, certo? E vai dar um vazio naquela casa enorme. E não são as orquídeas que vão ajudar nesse momento, Ângelo. Não são as orquídeas, né? A gente sabe, a gente já passou por isso, né? Mas passa, principalmente quando chega o primeiro neto. Aí passa tudo. Você esquece até do filho, só lembra do neto, né? Eu estou festejando porque meu primeiro neto chegou a semana passada. Eu já esqueci do filho, eu só quero saber do Caio, como é que ele anda, o que ele faz e assim por diante, né? Então, existem sinais. Só por esse fato a gente sabe que tem sinais. A tristeza, a pessoa tende a se isolar. E por que eu estou batendo tanto na depressão? Porque dessas 90% das psicopatologias, 36% é por depressão, severa ou psicótica. A depressão severa, ela já influi organicamente a pessoa. E a psicótica, além de influenciar na bioquímica cerebral, você tem partes do teu dia, partes da tua vida, que você perde o contato com a realidade. Você passa a viver num mundo diferente. Então você realmente não tem mais controle do que acontece. Dá para perceber se a pessoa está triste e se isso está durando muito tempo. E dá para conversar com a pessoa para tentar ver o que é. Certo? 22% está associado com o uso de drogas lícitas e ilícitas. Existe a droga mesmo. A droga, aquela pessoa que consome o crack, o cocaína, e num determinado momento em que ele não está em controle da sua vida, ele faz o ato. Ele já tinha fatores de predisposição e aquilo foi o gatilho final. Mas existe um grupo muito grande de pessoas que estão tentando suicídio por uso inadequado de medicação. Brasil, de acordo com o que os médicos dizem, o que pelo menos meus colegas falam, é o país que tem per capita, ou por metro quadrado, o maior número de farmácias. Ganha até de pizzaria delivery. Você dá a volta num quarteirão, você encontra uma pizzaria delivery e 3 farmácias. Certo? E por mais que esteja sendo feito, um controle, e existe esse controle, existe muita gente burlando esse controle, porque infelizmente a corrupção é extremamente grande ainda nesse país. Existe até concurso de quem toma mais Rivotril. O cara chega para você e fala, eu tomo um comprimido só, eu já estou tomando 2, olha, é tão bom, né? Então já existe concurso. A automedicação é um problema gravíssimo gravíssimo. E a automedicação é um fator que predispõe também ao suicídio, de acordo com a OMS. 11% desse universo é por transtornos de personalidade. Bipolar, borderline, né? Antissocial, de personalidade também. Então, nos outros 6% que eu ia comentar, 10% é esquizofrenia. A esquizofrenia é complicada. Eu não sou médico, mas pelo que eu ouço e pelo que eu vejo no Recanto de Luz, eu sei que é muito complicado. Mas é 10%. Vão ser os 90% salvos? Não. Com certeza não. Mas dá para fazer muita coisa. Levar a pessoa a um psiquiatra, eu não estou falando de indicar, levar é extremamente importante. Porque quando você atinge uma psicopatologia num grau severo,
ou na caso da depressão severa ou psicótica, não adianta eu ficar dando endereço para a pessoa para ela procurar psiquiatra. Ela não quer levantar da cama. Você tem que fazer o papel de cristão, de ir lá, agendar e levar. Se você não pode, porque você trabalha, é muito fácil. Eu vou dar a receita. Pede para a sogra levar. Eu já sou conhecido aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, o único palestrante que leva a sogra nas palestras. É verdade. Mas sabe por que eu faço isso? Porque ela está debaixo das minhas vistas. Ela não está fazendo absolutamente nada que possa me prejudicar de frente. Então, inimigo você tem que deixar próximo. Tem que ser cara a cara. Cara a cara. Certo? É assim que a gente controla, não é verdade? Não pode deixar pelas costas. É uma tragédia, principalmente porque eu tenho um cunhado do outro lado. Sabe lá o que ela vai aprontar com o cunhado quando eu estiver fora da casa. Então eu trago. Mas tem como fazer isso? Levar a pessoa, tentar ajudá-la a passar essa primeira fase. Primeira coisa que a OMS fala. Procura tratamento médico. Nesses casos todos, nós estamos falando de psiquiatra. Segundo, atitude, psicólogo. O psiquiatra vai restabelecer um equilíbrio orgânico, mas não vai resolver o problema em geral, né? Tem N casos, tem pessoas que realmente têm problemas que são de origem puramente física, né? Mas a maioria não é física, de acordo com as palavras de Joana de Ângeles. A esmagadora maioria são problemas da alma. E mesmo Condotta, quando ele diz existe um problema bioquímico, que a psiquiatria considera de ordem genética, isso existe. Mas quem é que criou esse padrão cerebral? Foi o espírito, através do seu perispírito. O perispírito não é um modelo organizador biológico? Se ele está afetado na área cerebral, ele vai afetar o corpo físico na área cerebral. Então, Condotta, no seu livro, ele comenta: boa parte dos problemas físicos que nós temos foram criadas pela nossa matriz, que é o perispírito. E a gente está só enxergando o efeito. O efeito está no corpo, mas a causa está na alma, no perispírito, né? Psicólogo, se ele for espírita, já ajuda. Mas se ele não for espírita, ele vai conseguir trabalhar até o teu nascimento. E isso na fase que você já tem a razão. Então, nós estamos falando exatamente do 00. Estamos falando de um período em que você já tem lembrança do que aconteceu. Se ele não for espírita, ele vai fazer só isso. E como a Joana de Ângeles, no livro Receita de Paz, é um livro que ela faz parte da série psicológica, estava falando para alguém, estava falando para um livreiro hoje no shopping, que é espírita, né? E ele estava interessado em psicologia, está estudando psicologia. Eu falei, estuda a série psicológica do Divaldo, né? que é a série psicológica da Joana de Ângeles. Tem um livro chamado Receita de Paz. E ela diz o seguinte: excetuando-se os casos de psicopatologias, principalmente a depressão, mas os casos de psicologia, de transtornos que são provocados por problemas nessa reencarnação e que são a minoria, todos os demais vêm de outra reencarnação. Ela falou isso, não sou eu que estou falando isso. E ela diz que a depressão, específico a depressão, exceto os abalos psicológicos que acabaram gerando a depressão nessa reencarnação, abuso sexual na infância, coisas desse tipo, perdas de família em acidentes. São abalos psicológicos que podem realmente levar à depressão e não é um problema que foi trazido. Excetuando-se esses casos, na depressão é o espírito que vem com uma grande carga de culpa e não se dispõe
a se reharmonizar com as leis divinas e entra num choque interno enorme com a sua própria consciência. Quando eu li isso 20 vezes, porque para ver se eu tinha entendido corretamente. E o Condotta, novamente, no livro, ele ratifica que a depressão que a gente traz como trauma da alma é a carga de culpa que o espírito traz e ele não se dispõe a fazer os enfrentamentos necessários para restabelecer a harmonia com as leis de Deus. E aí entra um conflito enorme de consciência. Isso só tem um jeito de se trabalhar, efetivamente, através da regressão. Quer a gente goste, quer a gente não goste, a verdade é que você tem que voltar àquela personalidade e trabalhar aquela persona. Nós somos que nem uma cebola, né? Nós somos um indivíduo, mas cada existência nossa aqui na Terra envolve uma casca, um anel adicional. O trauma está num deles e nós temos que trabalhar esse um. Né? É o que faz a apometria, o que faz a psicoterapia reencarnacionista, é o que faz algumas terapêuticas que trabalham lá atrás. Porque aí você vai no fulcro, no ponto em que você tem o problema. Né? Isso se a espiritualidade permitir. Porque se você não estiver preparado para esse enfrentamento, não dá certo. Ajuntaria no lado espiritual a questão da pessoa, o trauma da pessoa. Existem pessoas que, por personalidade, formação, traumas, têm uma fraqueza espiritual nesse assunto. A própria Ivone Pereira, ela comentou e registrou do porquê estava trabalhando na área do suicídio. Porque ela escreveu o livro Memórias de um Suicida. Ela foi em 3 reencarnações suicida. Então ela tinha essa fraqueza espiritual. Ela tinha um problema que ela tinha que enfrentar. E ela venceu esse problema nessa última reencarnação dela. Então tem também muita gente que está naquela faixa dos 10% que traz uma fraqueza e faz uma fuga. Não quer, por algum motivo, enfrentar a reencarnação. O autismo é um exemplo, não tem nada a ver com suicídio. Mas o autismo, uma das causas do autismo é a pessoa não querer enfrentar a vida, a sua realidade. E ele se enclausura, cria uma cápsula. Palavras do Hermínio Miranda de Moraes, a Hermínio Correia de Miranda, né? No seu livro sobre autismo. Um livro fabuloso para ser lido. E foi escrito pelo professor. Ele não precisa de título acadêmico para a gente chamar ele de professor doutor Hermínio Correia de Miranda. Então tem sim aquele que foge, tem o transfuga, que traz a culpa, e tem aquele que faz a fuga, que é aquele que tem uma fraqueza e ele tem a dificuldade de enfrentar as batalhas, as lutas do dia a dia. E uma carga muito grande também, que não é estudado pela OMS, embora exista um CID para isso, que é a obsessão. Né? Quem trabalha com obsessão sabe quantos espíritos a gente encaminha que estão tentando matar o obsidiado. E eles querem matar. E uma das formas é fazer um acidente. Muita gente que morre na estrada, né? E quando a gente faz o tratamento dessas pessoas que a gente encaminha, fala assim que é como se tivesse perdido o sentido na hora, como se tivesse tido uma cegueira na hora. Né? Ou fiquei tonto. E assim por diante. Quem é médium que trabalha, na própria mediunidade, já sentiu esses fenômenos antes. Principalmente antes da tarefa, né? À tarde, final de tarde, começo de noite. E existia o obsessor mesmo. A espiritualidade comenta que no mundo espiritual o mal do século é a obsessão. O mal do século na Terra
é a depressão. Em 1970, pode ser que as estatísticas fossem falhas nessa época, se imaginava na classe médica, a OMS imaginava que 5% das pessoas no mundo, no globo, sofriam de depressão. Hoje se fala em 20%. Para vocês verem como é complicado lidar com essa questão do suicídio. Por outro lado, quanta coisa pode ser feita para se evitar e ajudar a pessoa. Tem a questão financeira, mas eu citei o CVV, Centro de Valorização da Vida, mas eu poderia citar os CAPs. Tem CAPs que não merecem um nome que tem, mas tem muito CAP e muito profissional nos CAPs que trabalham muito bem. Eu conheço 2 cidades em que isso acontece e acontece muito bem. Uma delas é Jaguariúna, a outra eu não vou comentar. Vou me abster. Para não criar problemas regionais, né? Então existem, sim, profissionais que são verdadeiros missionários e que trabalham muito bem, né? Bom, outro mito que é citado é que quem tenta sempre será um suicida. Isso é falso. Porém, o maior fator de risco da pessoa se suicidar é ter tentado antes. Então não significa que a pessoa que tentou vai fazê-lo, mas esse é o maior fator de risco. Então nós temos que ficar sempre atento quando alguém apresenta a ideação suicida e está falando: eu não valho nada, eu valho mais morto do que vivo, ninguém vai sentir falta de mim. Esse é outro sentimento, né? São os sentimentos que ele sente, faz parte do aspecto psicológico, né? Ou quando ele tentou, não conseguiu, mas tentou. Ele potencialmente é o maior fator de risco. Segundo maior fator de risco, de acordo com a OMS, os transtornos de ordem mental. Esses são os 2 ao concurso. Tem mais. Terceiro, situações sociodemográficas. Sociodemográficas. No Brasil, principalmente, está nas questões dos indígenas e está nas questões ligadas a gênero, sexualidade. Nós, infelizmente, vivemos numa sociedade racista e que discrimina. É real. Só não enxerga quem não quer. É só pegar o IBGE, ver o salário das mulheres, mesmo cargo, mesma empresa, mesma situação, a mulher recebe menos. É só ver como se reage no caso do homossexualismo, em que ocorrem espancamentos no Brasil. Espancamentos. Você imagina a pressão que esse grupo sofre. Tanto que as taxas são elevadíssimas. São elevadíssimas. Vou falar um pouquinho dos idosos também, que é um grupo que muito nos preocupa. No caso dos idosos, existem 2 grandes fatores de risco que foram estudados e diagnosticados pela OMS e pelo Ministério. E alguns profissionais também da área que trabalham na psiquiatria, né? Ou na psiquiatria, trabalham na saúde pública. Primeiro, as perdas. À medida que você envelhece, você vai tendo perdas. E é difícil lidar com essas perdas. A primeira está ligada muito ao pertencimento. Nós precisamos ter o sentimento de pertencer a um grupo. Nós precisamos fazer parte de uma turma. Isso é uma necessidade psicológica até. Nós não atingimos a angelitude para não depender dos outros. Nós precisamos do afeto e precisamos do reconhecimento para nos mantermos em pé. Eu fui profissional, ou eu tive uma boa empresa, um bom comércio, agora eu não tenho mais, não faço mais parte daquela organização,
não faço mais parte de quem comanda o meu comércio, tá? Filhos, começa a sentir que não pertence mais a um grupo. Nem dentro de casa, porque na maioria das famílias ele passa a não pertencer à família. Antes ele era o pilar, o arrimo. Ele era respeitado nem que fosse pelo fato de que ele que botava o dinheiro em casa. E ele tinha energia, força, falava mais grosso, então ele era respeitado em casa. Agora ele passou a ser, na maioria das famílias, um peso, classificado como caduca, que dá trabalho enorme dentro de casa. Normalmente o destino desse pessoal, dos mais idosos, é a edícula atrás de casa ou essas casas maravilhosas de repouso por R$5.000 por mês, que são classificadas como depósitos de velho, porque são abandonados lá e ninguém mais vai ver. Nós temos casos que nós constatamos em Ribeirão Pires, de pessoas, senhoras, 73 anos essa senhora tinha, que há 7 anos não recebia visita de ninguém, nem do filho, ela falou. E eu falei, mas o filho mora longe, não pode vir? Não, ele mora em Ribeirão Pires. E estava alegre por causa dos grupos que fazem visita nesses asilos, nesses armazéns de velhos. Respeito, na maioria das famílias, os filhos já perderam. Mas o que acontece com os netos é simplesmente bárbaro. Palavrão, cuspir, isso virou rotina familiar. A perda da própria saúde. Antes eu tinha vigor, agora começam as doenças crônicas, as dores, quando não incapacitantes. As dores crônicas ou incapacitantes é o 4º fator de risco levantado pela OMS. E o 5º são os abalos psicológicos, abalos fortes que podem acontecer em casa, perda da esposa, perda de um filho, os amigos que começam a desencarnar. E o que a OMS dá como fatores de prevenção para essa idade? Só que o primeiro que eu vou comentar é o mesmo fator de prevenção para qualquer faixa etária, segundo a OMS. Todos eles nós podemos ajudar, mesmo não sendo psiquiatra, mesmo não sendo psicólogos, mesmo não sendo espíritas. Primeiro fator de proteção, religiosidade. A OMS, ela considera como o maior fator de prevenção religiosidade. Você não vai poder fazer com que a pessoa aceite uma religião. Ninguém força ninguém. Mas estimular a participar de um projeto dentro de uma instituição, você pode. Criar condições de sociabilização. Uma das coisas que nós fizemos lá, porque quando o Espírito falou que eu tinha que falar sobre isso, a primeira ficha que caiu foi o nada que eu fazia a respeito. Então nós fizemos várias ações. Uma delas, uma vez por mês, por enquanto é uma vez por mês, é toda quinta-feira da segunda semana, nós abrimos um espaço para que os idosos venham à casa, joguem bingo, para pegar os homens. Nós colocamos dominós. Eles adoram dominós. Eu tenho como meta tirar o pessoal da Praça do Doce, lá de Ribeirão Pires, que passa o dia jogando dominó, que são homens, para jogar dentro do Sheila. Um bingo, um chazinho. Eles mesmos trazem o docinho, o bolinho, e sobra. Pior que sobra. Eles passam, a gente coloca a música, coloca alguém para tocar e cantar. Eles dançam. Às vezes, entre as mulheres dançam, porque tem menos homem, é mais difícil trazer o homem para lá. Não tem nenhuma conotação religiosa. Não é espírita, mas uma casa que está aqui, essa sala, ela fica 24 horas por dia aqui. O que a gente faz com ela? O Richard Simonetti dizia que o sonho dele é que a casa lá em Bauru ficasse aberta e fosse usada 24 horas por dia.
por que não trazê-los para dentro? Eles não vão se converter, não é o objetivo se converter, mas eles vão perceber que tomando um passe, porque a companheira falou que o passe fez bem, ou que eles estão lá se divertindo, tem alguém cuidando, a gente está tirando do isolamento. O isolamento é o segundo grande fator de risco para os idosos. O primeiro são as perdas e o segundo são o isolamento. O isolamento em casa, o isolamento na família e todas aquelas perdas que eu falei. Então dá sim para fazer muita coisa dentro de um centro espírita. Nos jovens, naquele momento que ele me recomendou que eu fizesse palestras, eu senti o tamanho da minha ignorância. Mas como a gente já tem uma certa idade, a gente aprende uns truques, certo? Eu joguei de volta. Eu perguntei para o espírito, e foi bonita a pergunta, né? Na visão da espiritualidade, o que está acontecendo com os nossos jovens para se suicidarem tanto, né? Eu não tinha a mínima resposta, né? Eu sabia alguma coisa, mas não tinha a mínima resposta. E eles responderam curto e grosso o que está acontecendo. O problema está dentro da família. Segunda frase, descaso dos genitores, traduzindo, dos pais. Terceiro, abuso indiscriminado de eletrônicos. Na infância se perdeu a fase do porquê. Lembra, 5 anos de idade, a gente torrava a paciência do pai. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Por que aquele outro? Você dá o cala-boca, pega o celular, dá para ele aqui. Não é assim? Você vê isso no restaurante. A família reunida no almoço, no restaurante. 4 pessoas, 4 celulares. 4 pessoas, 4 celulares. Às vezes trocando mensagem entre si na mesa, mas não verbalmente. Outra coisa que eles falaram, o adolescente ele tem que passar por aquela fase de questionamentos interiores. Isso faz parte do processo de amadurecimento. Ele está tão envolvido com os eletrônicos que ele não se questiona mais nada. Ele passa essa fase direto. E aí entra o conduta, complementando uma coisa a respeito disso. O psiquiatra espírita hoje recomenda que nenhuma criança até os 2 anos de idade saiba o que é um celular. Se o adulto está tendo um problema enorme com a vivência no mundo virtual, a criança muito mais. Um dos fatores que leva à depressão, um dos fatores que leva ao suicídio, segundo a OMS, é a vivência no mundo virtual. O homem não foi feito, a sua psique não está preparada para viver num mundo paralelo tanto tempo. 2 fatores. Um deles, porque ele está no mundo virtual. Segundo, porque esse mundo virtual é falso. E ele começa a se sentir um nada, um vazio, porque ele não tem o que todo mundo tem que está lá. E que não é verdade. E que não é verdade. Então nós estamos vivendo num mundo virtual, não estamos controlando o tempo que nós estamos fazendo isso. Hoje, tem psiquiatras espíritas, foi um psiquiatra que foi o Conduta, que foi ele que me falou, que o tratamento de dependência a esses equipamentos eletrônicos, a reação da pessoa, que agora me fuge, a abstinência, se compara à droga. A pessoa está apresentando os mesmos sintomas da droga na abstinência. Só isso já é uma indicação que não faz bem. Certo? E nós temos várias outras coisas que estão acontecendo na infância. Não dá para falar tudo, né? Eu falei um seminário ontem sobre isso, falei nada. Mas tem uma coisa que eu queria falar sobre nós. Espíritas.
Olha a quantidade, a gente não se dá conta, mas a quantidade de instrumentos que nós temos em mão para poder ajudar. Certo? Quem está com uma psicopatologia em que você ocorre um processo depressivo, o que acontece com a tua áurea, tua psicoesfera? Baixo padrão. A tua frequência cai. Quando a frequência cai, o que acontece com todas as energias de baixo padrão que está à tua volta? Elas grudam em você. Os sofredores que estão em volta também são atraídos por causa do sofrimento. Olha a pressão adicional que o atendido, a pessoa está passando, além do problema que ela tem que lidar com a psicosfera contaminada, pesada e com pessoas que estão compartilhando da dor. Tem um psiquiatra espírita brasileiro que fez um estudo muito interessante sobre a depressão, chama-se Jaider Rodrigues de Paulo. Tem 3 livros publicados e tem mais alguns em parceria. E ele concluiu que ele trabalha com depressão há décadas, considerando uma psiquiatria espírita, ele concluiu que 70% dos casos das psicopatologias têm obsessão associada ou influenciação espiritual, não como causa geradora, e sim principalmente como consequência. Você cai teu padrão, você sofre influenciação espiritual. Cai teu padrão, teus inimigos conseguem chegar perto. 70% desses 90% que se suicidam ou tentam suicídio têm problemas de influenciação espiritual. Desobsessão é must. É obrigação da casa espírita fazer. E eu vou comentar agora uma coisa que me deixa indignada, porque eu tenho visto isso pelo Brasil todo. Espiritismo sem espírito, para mim, eu vou comparar ao cristianismo primitivo. Quando os espíritos começaram a alertar os cristãos ortodoxos que se reuniam nas casas, isso foi antes do ano de 120 da era cristã, que estava acontecendo a formação de igrejas com rituais, com pessoas interessadas no mando, na riqueza, em comandar os grupos. Os cristãos que não são ortodoxos e estavam formando essas igrejinhas proibiram pela segunda vez a mediunidade dentro do cristianismo. A primeira foi Moisés e a segunda foi no ano de 105 a 110. Por que eles proibiram? Porque os espíritos estavam falando o que estava acontecendo de errado. Por que se proíbe espírito comunicar em casa espírita hoje? Vocês concluam o que quiser. Será que eles não estão falando algo que não interessa ser ouvido realmente? Muitas casas não trabalham com desobsessão. Muitos porque não tem o tarefeiro, que não é compromissado com a mediunidade que recebeu. Que é médium, não desenvolve e não trabalha. Então muitas casas não conseguem fazer trabalho de desobsessão por falta de compromisso dos tarefeiros. Para cada 100 médiuns preparados na espiritualidade, estatística da espiritualidade, para cada 100 médiuns preparados, 95 não trabalham aqui na Terra. Sobrou 5. Vou usar a expressão que eu ouvi deles. 4 é meia boca. Não é para rir. Como vai ser o final da história desses 95? Quando voltar pela dor, porque se não resgatar suas dívidas pelo amor, o amor que apaga a multidão dos pecados, vai resgatar pela dor. Vai resgatar pela dor. E vai voltar falido por outro lado e vai pertencer, vai passar por um tratamento num hospital psiquiátrico muito conhecido no mundo espiritual, que é do Eurípides Barçanufo, né? Chama-se Esperança, esperança que a gente não falhe novamente, e que só é dedicado a tratamento psiquiátrico de espírita que faliu.
é o hospital psiquiátrico maior que nós conhecemos no mundo espiritual. Pode ser que existam outros, mas é o maior conhecido. Só para espírita falido. Dirigente e médium. Dirigente e médium. Então, precisa muito bem pensar nisso. E tem muitas casas que não fazem desobsessão porque eles acham que não tem que fazer desobsessão. Eu trago casos de outros estados. Nós tivemos um caso de Natal que nós trouxemos para tratar no Sheila. E o espírito veio. E ele falou para mim assim, que viagem longa. E eu falei para ele, eu nunca imaginei que ia tratar um natalense em Ribeirão Pires. Ele foi trazido e foi um caso de desobsessão. Né? Outras coisas, evangelização. O ser que se encontra numa situação de ideação suicida, obviamente, quem eu sou realmente? E qual é meu destino? Se a gente conseguir passar isso, a gente aumenta a esperança, a fé e faz o entendimento. Então a evangelização é evangelização é fazer o evangelho. É extremamente importante numa casa espírita. Porque, segundo Joana de Ângeles, a psicopatologia é problema da alma. Eu tenho que tratar na alma. A alma se trata com o evangelho. A alma se trata com mudança moral, com reforma íntima, com conhecimento. Então nós precisamos aumentar. Evangelização infantil. É um absurdo. A gente tem 2.000 pessoas que passam pelo Sheila e temos 11 pessoas na evangelização. E eu te garanto que não é só velho que vai no Sheila. Certo? Meus velhinhos. Está cheio de jovens. Onde é que está a evangelização? Aí vem aquela história. Não, mas não tem a questão do livre-arbítrio? Na hora que ele crescer, ele escolhe a religião dele, né? Aí eu sempre contra-argumento com a seguinte posição. Às 7 horas da manhã, quando você chama teu filho para ir para a escola, você pergunta se ele quer ir. Pior que tem alguns que perguntam mesmo, né? Ele vai. Cadê o livre-arbítrio, então? Se a coisa mais importante para nós são as coisas da alma, eu devia estar preocupado com a escola, devia estar preocupado com uma série de coisas, mas eu devia estar preocupado em prepará-lo, muni-lo para os enfrentamentos da vida, porque na hora que ele sair do seio familiar, ele está sozinho na vida. Hoje não existe resiliência, não estão acostumados a ouvir um não, não tem nenhuma base de formação, que seja presbiteriana, que seja evangélica, tanto faz. Mas nós temos que ajudar as crianças a se prepararem. Vocês perceberam que eu não falei da idade mediana? Por quê? Isso é consequência da infância. Tudo que eu falei na infância é o que aconteceu nas últimas décadas e se reflete nos índices que nós temos hoje. Tá? Dá para falar muito, mas eu vou parar por aqui, porque daqui a pouco eles vão me bater, certo? E a sogra não vai me defender.